Olá pessoal, então vamos continuar com a demonstração da protothread serial. Então, a protothread serial que eu anunciei no vídeo passado, ela é uma protothread tradicional, então ela começa com PT begin e termina com PT end, como toda e qualquer protothread. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou configurando a porta serial que eu vou usar. Isso antes de começar o laço da protothread. Então eu estou ligando o clock da UART 0 e estou ligando o clock da porta A, que é onde estão os pinos que tem a UART 0. O próximo passo da configuração, pessoal, é configurar um multiplexador para dizer que o PA0 e o PA1 são pinos da porta serial 0, da UART 0. Então notem que eu estou usando duas funções aqui para fazer a mesma coisa. Se eu entrar um pouco nessas funções, vocês vão ver que é quase a mesma coisa. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou configurando o pino PA0 para ser o UART0RX. E estou configurando o pino PA1 para ser o UART0TX. Só que aqui nessa função, eu estou configurando o pino 0 e o pino 1 da porta A para ser o UART. Então parece que é a mesma coisa. Será que é? Vamos lá. O que essa função faz? No final das contas, ela mexe nesse registrador aqui, PCTL. Esse registrador aqui, ele vai dizer qual que é a função alternativa do pino. Então, se eu for nessa definição, note que esse pino pode ser o ART, pode ser I2C, pode ser DTimer ou pode ser DCAN. Então, de fato, nessa função aqui, é que eu estou dizendo que eu vou usar esse pino como ART0RX. O que faz essa função de baixo? Ela mexe nos registradores de direção, por exemplo. Então, se eu entrar aqui, notem que eu usei como parâmetro, ou passou aqui como parâmetro, modo de direção controlado por hardware. Isso aí vai mexer no registrador função alternativa e no registrador direção. Então, por que ele mexe? Ele mexe na direção, porque notem que ele suporta a direção entrada e saída do hardware. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Eu não lembro o que ele faz com a direção, mas provavelmente se for hardware ele coloca para a entrada. E a função alternativa é basicamente 1 ou 0. Está usando ou não está usando a função alternativa, que não o GPIO. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou usar a função alternativa. Aqui eu estou dizendo qual é a função alternativa. Então, por isso que tem essas duas funções. Essa função aqui configura o ART0 baseado num clock de 120 MHz, que é o clock que a gente está usando. Iniciar essa porta serial para um baud rate de 115.200 bounds, com 8 bits, um stop bit e sem paridade. Eu também estou desabilitando a FIFO para essa porta serial operar como uma porta serial tradicional lá do MSP, que envia um caractere por vez sem FIFO em hardware. E aqui eu estou habilitando a interrupção de recepção. E notem que tem duas funções de novo. Mas por que duas funções? Se eu for ver o que é esse int UART0, no final das contas, se eu for continuando nessas definições, eu vou chegar à conclusão que isso aí é um número. E esse número é qual interrupção do processador ARM eu estou habilitando. Aqui eu já estou, que é a UART tem uma interrupção, tá ali, é 21. Então a interrupção 21 do processador ARM é a UART nesse processador. E aqui o que eu estou fazendo? Aqui eu estou habilitando a interrupção de recepção. É isso que eu estou fazendo. Então uma coisa é habilitar a interrupção geral do processador. Outra coisa é a interrupção do hardware da Texas que implementa a UART. No caso aqui só a interrupção da RX. Certo? Com isso eu configuro a minha porta serial. E podem ver que eu estou fazendo isso antes do laço da protothread. Então,
Além disso, eu estou inicializando um semáforo aqui. Então, um semáforo na ProtoThread ele é extremamente simples também, pessoal. Ele é uma estrutura, e essa estrutura tem um contador. Então, esse é um semáforo contador, né? Vamos voltar a ProtoThread. E ao iniciar esse semáforo, basicamente o que eu faço é colocar a contagem para C, que no caso é 0. Então, o semáforo está fechado. É isso que eu estou fazendo. Então, no início do código, eu envio essa informação aqui. O que essa informação faz na porta serial? Ela limpa o terminal. Deixa eu só voltar às funções map, depois a gente fala um pouco sobre isso. Vamos gravar esse código. Código gravado. Eu já vou lá na ProtoThread serial e vou parar aqui. Tá, cheguei aqui. Notem que eu não executei essa string aqui, eu não enviei essa string ainda. Então, o que o terminal tem? O terminal tem alguma coisa lá que tinha de lixo da última vez que eu executei esse código, né? Então, ao executar esse código aqui, eu vou limpar o terminal. Então, eu vou esperar aqui agora o código. Então, notem que o terminal limpou, tá? Certo. Mas o que eu fiz de uso de ProtoThread aqui? Então, vou fechar aqui. O que eu usei de recurso de ProtoThread? Transmitir essa frase são vários caracteres. Se eu ficar esperando aqui o tempo de toda a transmissão, isso pode levar 1 milissegundo, 2 milissegundos, depende da velocidade do baud rate. Dependendo da frase, poderia ser 10 milissegundos, sem fazer mais nada. Então, o que eu posso fazer, enquanto eu estou transmitindo um caractere, ficar desistindo do processador, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu pego uma string e eu faço um while, né? E esse while vai andando pela string porque eu estou fazendo um mais aqui, né? Então, aqui, enquanto conteúdo da string, eu transmito. Para transmitir, eu estou usando uma função que eu chamei de putchar. O que o putchar vai fazer aqui? Ele basicamente vai pegar o dado que eu quero transmitir, vai colocar dentro do registrador de dados da UART que eu estou usando e vai ligar a interrupção de TX. Por que ligar a interrupção de TX, pessoal? Porque a interrupção de TX ela dá a interrupção quando o buffer está vazio, né? Então, nesse caso, se eu ligasse antes de copiar o valor, ele já daria a interrupção, né? Então, como eu primeiro copio o dado para depois ligar a interrupção, essa interrupção só vai disparar quando eu terminar de transmitir o dado. Essa é a ideia, né? Enquanto isso aí está sendo transmitido, eu posso desistir do processador. E para isso eu usei o semáforo. O que o semáforo faz? Ele faz um teste para descobrir se o semáforo está aberto. Então, é semáforo wait, né? Então, notem que eu estou usando qual semáforo? O semáforo UART que eu criei e estou esperando essa ProtoThread, né? Então, o que isso aqui faz? Nada mais é do que uma implementação de um PT wait until. De novo, ó, do while para a gente poder usar num if sem chaves e compilar, né? E o que ele vai esperar? Ele vai esperar esse contador ser maior que 0. Como eu iniciei o contador com 0, isso aqui vai ficar existindo do processador, né? Quando essa transmissão desse caractere aqui acabar, o que vai acontecer? Vai acontecer uma interrupção de UART. Se essa interrupção de UART for de TX, primeira coisa, eu desligo a interrupção de TX, né? E eu sinalizo que o semáforo abriu, né? Então, semáforo sign. Então, vou sinalizar para esse semáforo aqui, para essa ProtoThread aqui, né? Então, se eu entrar aqui, o que isso aí vai fazer no final das contas? Ela nem usa a informação PT. Ela está sinalizando para esse semáforo, né?
Então, o que ela vai fazer? Ela vai incrementar o contador desse semáforo. Quando eu voltar ao código, quando a minha protothread voltar para cá, esse contador agora não vai ser mais 0, ele vai ser 1. E se ele for 1, eu passo dessa condição. Como eu passei dessa condição, eu preciso de novo zerar o semáforo. Então aqui ele operou como um semáforo binário, né? Certo? Então, quando esse semáforo se torna 1, eu consigo avançar o código, mas ele também volta a ser 0. Porque eu usei essa condição do semáforo aberto, agora ele fechou de novo. E daí eu transmito o próximo caractere. Então eu fico preso aqui nesse laço até eu terminar de transmitir esses caracteres. Mas preso não, porque enquanto eu estou com essa espera do semáforo, as outras protothreads estão executando, né? Então, de tempo em tempo eu vou voltar aqui na protothread, no switch case aqui do begin, eu vou saltar direto para cá, para cá, e vou testar se já transmitiu o caractere. Se tiver transmitido, eu continuo. Se não tiver transmitido, eu desisto e eu vou sair aqui da função de novo, né? Então, esse ponto aqui é um ponto de desistência do processador. Transmitiu toda essa frase aqui, eu transmito esse iniciou aqui, que quebra também umas linhas, né? Do mesmo jeito, só que agora eu usei uma função, o artPutString. Em vez de eu fazer esse código aqui, eu já criei uma função que faz isso. Então, notem que ela é uma macro, porque se eu estou numa protothread e vou utilizar um PT semáforo wait, um PT wait until, se eu vou usar funções da protothread, isso aqui não pode ser uma função. Por que não pode ser uma função? Porque toda essa protothread é um switch case. Então, quando eu tenho um wait, eu tenho um case. E o case dentro da função ele ia compilar como um erro. Então, essa, entre aspas, função, ela é uma macro multilinha, por isso ela tem as barras invertidas, com do while, né? Então, o que isso aqui faz? Isso aqui implementa aquele código, aquele while conteúdo string, que transmite os caracteres e espera caractere a caractere para passar ao próximo. Então, essa macro, na verdade, implementa isso aqui, né? Eu passando a string que eu quero enviar. Certo? Depois, o que esse código vai fazer? Ele vai esperar existir um caractere. Então, ele pt wait until, estou esperando essa protothread, né, que é passada aqui. E estou esperando esse data ser diferente de 0. Então, quem é esse data? É o dado serial recebido. Se eu voltar aqui na interrupção, se for uma interrupção DRX, eu copio essa interrupção com uma função aqui do Tiva e jogo dentro da variável sData. Obviamente, se eu receber um dado 0 aqui, aquele código não funciona. Ele só funciona para dados diferentes de 0. Né? Daí eu coloquei aqui um diferente de 13. 13 é a quebra de linha, um enter, tá, pessoal? Então, se não for enter, o que eu faço? Eu transmito o dado recebido de volta. Eu faço o eco no terminal e espero isso terminar. Se for o 13, eu transmito uma quebra de linha. Né? Por quê? Porque o 13 ele é só o carry return, ele só retorna, o enter só retorna. Então, quando eu detecto 13, eu faço a quebra de linha e o retorno. Então, é por isso que eu transmito essa string. E sempre ao final do processamento eu zero sData para ele voltar ao teste aqui do diferente de 0. Então, se eu gravar esse código aqui e não apertar o play, o terminal aqui, ó, ele está travado. Eu estou digitando, vocês devem estar escutando o barulho aqui, e ele não recebe nada. Por que ele não recebe? Porque não tem ninguém processando essa informação. Né? Agora, se eu der o play, deixa eu só tirar esse breakpoint. Né? Então, ele limpou o terminal e escreveu de novo, iniciou. Agora, se eu apertar a tecla A, ele está recebendo a tecla A. Se eu der o Enter, ele quebra a linha e retorna.
Então a gente criou aqui um princípio de terminal escrito em protothreads, né? Vamos ver isso aqui funcionando. Esse código aqui, ele provavelmente está aqui, ó, ele está esperando um caractere. Então eu vou parar, ó. Desculpa, acho que tem que dar um pause aqui para funcionar esse breakpoint. Deixa eu ver. Pelo jeito, protothreads não são muito boas para fazer debug. Mas eu acho que eu posso parar nela aqui, ó. Vamos ver. Vou botar o breakpoint nela aqui. Então, de tempo em tempo, isso aqui está executando. Eu vou entrar nela. Para onde é que eu vou? Eu estou aqui. Como o data é 0, ela está indo embora. É isso que está acontecendo. Eu entrei aqui. Data 0, vai embora, né? Até que ocorre uma interrupção de serial. Vou colocar aqui o breakpoint, né? E vou digitar aqui B. Digitei B, chegou a interrupção aqui, ó. Copiou o B para esse data e foi embora. E eu estava lá na protothread 2, ó. Então eu vou executar a protothread 2, vou executar 3, daí eu vou chegar na serial. Quando eu chegar na serial, agora esse data não é mais 0, é B. B não é 13, então ele entra aqui. Notem que não transmitiu o B aqui ainda. E eu vou transmitir B para o terminal. Volta essa data para 0. E provavelmente vai ter uma desistência aqui de novo. Sair da função. Então é isso que está fazendo essa protothread. Ela está recebendo os caracteres e devolvendo para o terminal. Certo? Então notem que independente do pisca-LED, que ou qualquer outra coisa que eu tivesse, todas elas estão funcionando concorrentemente, porque eu executo um pequeno trecho de código. Nesse caso aqui, por exemplo, se esse data for diferente de 0, eu faço esse if, eu defino um novo caractere para transmitir e desisto. Quando eu acordar daqui, eu volto para cá, né? Então, todos esses pontos de wait, aqui, de desistência, eles fazem com que eu consiga executar outras protothreads e com isso eu ganho a concorrência colaborativa, que é toda vez que alguém desiste do processador, o outro entra. Esse aqui desiste, esse aqui entra. Esse aqui desiste, esse aqui entra. Se por acaso não tivesse uma desistência na protothread, isso aqui é uma função qualquer e eu ficaria preso na função. Se ela simplesmente fosse um laço while 1 sem controle nenhum. Como ela é uma função while 1 que tem desistência, essas funções ficam sendo executadas sequencialmente. Notem que não há prioridade, né? Na hora que a protothread 1 libera o processador, a protothread 2 entra e assim por diante. Você lembra que quando chegou um caractere na serial, estava na 2. Então ele vai executar a 2, a 13, e depois a serial que recebeu o caractere. Ah, mas e se chegou um outro caractere até eu chegar aqui? A ideia é que isso não aconteça, porque elas são para ser muito rápidas. Mas se isso fosse acontecer, eu preciso proteger também isso com uma fila, né? Então não pode ser simplesmente um caractere, tem que ter uma fila que vai guardando os dados recebidos. Então, notem que é uma implementação bem simples, ela é concorrente. Eu não me preocupo com o código dos LEDs, e se fosse controle, se tivesse uma comunicação USB, eu não preciso me preocupar, porque a todos os momentos, todas essas protothreads aqui fazem algum tipo de desistência. Aqui eu tenho desistência aqui, aqui eu tenho desistência aqui, tenho desistência aqui. Então a ideia das protothreads é ter desistências. Ok? Então essa é a demonstração de como que eu posso implementar uma protothread para fazer um terminal e recebendo dados pela porta serial. Eu poderia ficar esperando um dado aqui e decodificar um outro protocolo, por exemplo, o protocolo de e-mail do GPS, entre outras coisas, né? Então, seria um código
dirigido a evento, onde o evento seria quando esse dado aqui se altera. Para esse tipo de uso é muito interessante usar protothreads. Agora imagine tem gente que usa conversor AD e não usa interrupção, né? Eu poderia disparar a conversão AD e ficar fazendo um teste. Já terminou? Se não terminou, eu vou embora. Quando terminar a conversão AD, eu sigo meu código. Então eu posso escrever um código até sem interrupção que funciona com corrente, né? Então tem várias vantagens de usar protothread. Notem, no entanto, que eu fiz uma correção aqui, ó. Por que eu fiz isso aqui, ó? Notem, eu declarei um char ponteiro de string, que é um ponteiro de string, e esse char aqui, ó. E eu estou usando esse string aqui, que eu copio de um para o outro, para esse controle. Por que eu estou fazendo isso aqui? Onde é que essa string 1 aqui foi declarada? Ela foi declarada antes do laço, né? Variável local. Variável local. Isso aqui é uma função, né? Então, aonde que ele vai alocar essa informação? Quando passar por essa linha. No entanto, quando eu estou dentro desse laço, isso aqui é uma desistência, né? Até posso mostrar aqui de novo. Dá um play aqui. Isso aqui é uma desistência, ele vai testar se já transmitiu. Vamos lá. Aqui, ó, e vai embora. Ele vai embora dessa função. E daqui a pouco ele volta de novo aqui, ó. E quando ele voltar, para onde é que ele vai direto? Ele vai direto para cá. Como ele vai direto para cá, isso aqui não foi criado, porque uma variável local é criada na pilha. Isso aqui não foi criado nessa segunda execução da função. Então eu cheguei aqui, isso aqui não existe mais. Porque quando eu saí da função, isso aqui foi desalocado. Então, quando eu crio uma variável estática aqui, essa variável ela é como se fosse uma variável global, ela se mantém o valor dela quando eu voltar aqui. Então eu estou usando esse ponteiro de char aqui estático para ser uma variável global, porque quando eu voltar nesse ponto eu quero que a string seja conhecida ainda, né? Então o que a gente percebe? Que eu não posso usar variáveis locais de qualquer forma em protothread. E se eu quero que elas se mantenham o valor quando eu voltar para o protothread, elas têm que ser estáticas, o que no final das contas é uma variável global, né? Então esse é um cuidado adicional que a gente tem que ter quando está utilizando protothreads. É isso aí, pessoal. Até mais.